Fala galera, vamos reagir então a esse fato aqui que aconteceu de eles bloquearem, tá? Bloquearem os protestos dos apóstatas. O que eu acho um absurdo, né, pessoal, fazerem isso. Olha só, as mensagens são: as crianças têm o direito de fazerem suas próprias pesquisas. É um dos cartazes aqui, né, que tá falando. É exatamente isso. Um protesto tranquilo, pacífico, sendo feito por ex-membros. É um direito. Aqui no Brasil é um direito constitucional de você se manifestar. Tá? E lá fora do país, provavelmente também é um direito de protesto. Isso aqui provavelmente, eu acredito que foi num salão de assembleias, né, na saída. E dá pra ver aqui que tem alguns manifestantes, né? Todos eles com cartaz. Toda religião deve respeitar os direitos humanos, tá? Outro cartaz ali. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa patética. Ó, há um suporte, uma ajuda se você quiser sair. Então estão oferecendo ajuda para vai que alguém tá cambaleando lá, já tá infeliz, sofrendo, quiser sair. Essa é a mensagem, não, com o coração aqui. Algo totalmente pacífico. Olha, dá pra marcar um gol aqui, hein? Dá pra marcar um gol aí. Pegar uma bola e chutar, vai vazar essa barreira. Ah, de rosinha. Então é isso aí, né, pessoal? É uma coisa patética, ridícula. Porque você tem que aturar eles pregando de carrinho aí na rua, né? Porque eles falam mal. O Testemunho de Jeová fala mal de macumbeiro, por exemplo. Sempre falou mal. As próprias revistas falam mal. Diz que é tudo espiritismo. E eles falam mal do macumbeiro que faz a macumba na rua lá. E eles vivem fazendo o que na rua? Enfiando goela abaixo essa doutrina para os outros. O carrinho nas praças públicas não era nem para ser permitido isso aí, tá? Não era nem para ser permitido o carrinho. Hoje, se eu ficar doente, eu tenho que ir lá num postinho aqui perto, aqui tem um postinho aqui na cidade. Eu vou ter que passar pelo carrinho, porque o carrinho de publicações está bem na porta do posto de saúde, que é um órgão público do SUS, tá? Então, se permite os irmãos estar com o carrinho, tem que permitir outras religiões também se manifestarem lá, tá? Não que eu ache certo, que eu acho que cada um tem que ficar na sua. Não sou a favor de coisa pela rua. Cada um que monte seu templo em casa, faça sua adoração em particular. Mas que é agressivo, é. Então eu não posso ficar doente, porque eu tenho que passar pelos irmãos no carrinho lá. Tenho que ver o que eles estão falando. Então, além de eu estar ruim, vou ficar pior. Isso deve estar acontecendo em outros lugares do Brasil também. Vamos ver aqui, continuar. Ah, um cinturão. Nossa. Hello, thank you for filming. So this is the message. I came all the way from Norway and it says children have the right to do their own research. And there's a group of grown-ups spending their precious time trying to block this message from... Cara, eles estão tentando bloquear mensagens simples e banais. Não vi nada demais aqui. Porque a Testemunha de Jeová é isso. Testemunha de Jeová é um monólogo, tá? Eles não têm diálogo. Ó, que coisa patética. A vontade de passar com isso aí lá na frente deles, né? E sempre com aquelas risadinhas, né? As irmãs, fingindo, né? Fingindo que tá tudo certo. O cara veio de lá do outro lugar pra fazer essa campanha e tão tampando pra que os outros não vejam. É sempre assim. Eles sempre tampam, né? Outra vez eu vi a pessoa entrar no Salão do Reino, lá nos Estados Unidos mesmo. E assim que ele entrou, ele subiu na tribuna. Não acho certo isso, tá? Não acho certo. Não, eu sei que a pessoa quer contar as coisas, quer avisar, né, quem tá lá dentro. Mas não acho certo você ir lá, invadir o Salão do Reino e pegar a tribuna, né? Não, faça de outro jeito, faça na frente do salão. Então, como eles faziam antigamente, na frente das igrejas.
Mas ir lá, né, ele foi. Assim que ele pegou o microfone, ele começou a falar tudo. Essas questões de abuso de menores, essas questões que são pesadas, né? E tentaram calar ele de qualquer jeito. Subiram o som do cântico no último volume. E um pegou ele pela perna, outro pelo braço e foram levando ele pra fora. E não deixavam ele falar, tentavam tampar a boca dele. Então você vê que só eles podem falar. Você tem que ficar quieto. Tá? E isso aqui realmente é uma coisa patética. Olha lá. Ai, que lindo. Os irmãos não vão ver. Não vão ver. Não vão ver. Eles tinham que ir na frente, pô. Ó, eles tinham que dar a volta e ir lá na frente deles. Tá? Porque se eles estão barrando aí, você também pode barrar eles lá. Vai na frente deles lá com os cartazes. Ou circula com os cartazes, não precisa ficar. Ó, tem um aqui que já tá desconfiado. Acabou de parar. Olha lá, o cara de assustado. De rosinha. Por que será que estão de rosinha? De rosinha. Ai, Deus é pink. Shofar é pink. Pantera cor-de-rosa. É o paraíso. O negócio deles é paraíso. Imagine o paraíso de Testemunho de Jeová, a coisa mais chata, cara, que deve ser. Imagine um hospício eterno, né? Porque lá eles dizem que você não vai morrer. Então você vai ter que conviver com aqueles irmãos chatos pra caramba. Não pode isso, não pode aquilo. Aí, ó. Ó, tem uns irmãos que vão ver, não tem jeito. Eles passam ali, mas é engraçado que parece banal. Parece banal algo que eles estão fazendo. Mas tem pessoas ali que vão despertar a partir dessas mensagens. Por exemplo, na camisa dele tá escrito: eu escapei das testemunhas de Jeová. Eu não vi o resto aqui. Quero poder ler. Ó, mas tem um irmão olhando lá, outro irmão olhando. Tá. Isso mexe com a... Põe uma pulga atrás da orelha desses irmãos. Ó, o cara veio da Noruega para fazer essa campanha, né? Então vamos apoiar os ativistas, ok? Vamos apoiar os ativistas. Aqui o nosso amigo Adriano fez campanhas já na rua, tá? E dá resultado. As pessoas param, as pessoas analisam e ir na frente dos irmãos, porque são corajosos, né? Eles estão com a verdade deles lá e nós temos as convicções. Assim que nós saímos dessa organização, nós temos nossas convicções. Então você tem o direito de se manifestar, tá? Olha lá, a menininha olhando lá. Ah, ela vai ler o cartaz. Vai ler o cartaz, não tem jeito. Ó, esse aqui veio, foi pra lanchar. Ó a bolsa dele, cheia de lanche lá. Ó a pancinha. Ó, chapeuzinho de Bob Marley. Esses irmãos tão modernos. Ó o chapeuzinho de Bob Marley dele. Falta só um cigarrinho na boca. Vamos lá, ó. Esse aí é um ancião. Ó. Passa chorando. Cara, nada a ver, né, cara? Porra. Mas o pessoal lê mesmo, ó. O pessoal lê. Quem passa, lê. Aqui, o que você faria nessa situação? Que se você estivesse aqui apoiando eles, o que você faria? Assim como eles fizeram uma barreira ali, né? Pro pênalti. Você chutaria a bola? Você tentaria ultrapassar essa barreira? Andaria com os cartazes? É interessante porque isso pode ser comum, né? Isso pode ser muito comum de acontecer. Então só eles podem falar. As outras pessoas não podem. Só as testemunhas de Jeová podem falar as coisas que querem para você, né? Uma vez aconteceu de o irmão pedir para que eu removesse todos o conteúdo que eu havia dado em entrevista. Eu dei a minha primeira entrevista lá pro Pioneiro. E eu já recebi ligações para que tirasse o conteúdo. Eu perguntei, mas por que vou tirar o conteúdo?
porque tá assustando os irmãos. Oh, sério? Eu falei, tá, mas o que, que os irmãos estão assistindo? Né? Um conteúdo que não é para assistir. E eu posso tirar, sim. Eu falei para ele, eu posso tirar, pro ancião. Posso tirar, desde que você me aponte onde foi que eu menti no vídeo. Onde que tem mentira. Inverdades. Se tiver alguma, eu tiro o vídeo imediatamente. E estendi minha mão para que ele apertasse. Porque eu encontrei ele. Ele me ligou e depois encontrei ele no supermercado, no mercadinho. Estendi a mão para ele, ele não quis apertar. Eu falei, é simples. A regra é simples. Ache uma mentira que eu falei lá no vídeo e eu tiro. Eu peço para remover o vídeo. Até hoje, né? Tô aguardando aqui. Né? Então, você vê que só eles querem pregar, só eles falam. Deu a entender que eu estava cometendo alguma ilegalidade, né? Alguma ilegalidade de intolerância religiosa. Mas intolerância religiosa são eles que fazem. Eles não toleram as religiões. Cada artigo de revista que eles escrevem, eles são intolerantes com as religiões. Tá? Eu já vi irmão pregar, falar mal de quem tem os santos da Igreja Católica pendurado na parede. Eu já vi irmão apontar e dizer que aquilo é errado. Eu cheguei a pregar dessa forma, quando pregava. Em estudo bíblico, já tinha gente, irmão falando para a pessoa queimar tudo, né? Tudo que tinha da outra religião. E sempre falando mal das religiões, sempre falando mal da Igreja Católica, sempre falando mal dos evangélicos, né? Muito comum isso. Eles são só eles que prestam, né? Então os intolerantes são eles. Então se quem tiver que ser preso por intolerância religiosa são eles, tá? Não nós. Nós estamos fazendo um trabalho aqui neutro, né? Por quê? Porque nós não queremos o mal de nenhum irmão. Nós não queremos o mal de nenhuma testemunha de Jeová. A nossa briga é com a liderança, para que a liderança pare de propagar, de prender os irmãos que lá estão. Você vê o estrago que eles fazem nas famílias, né? Muitas famílias desfeitas por causa de religião. Porque as testemunhas de Jeová pregam assim, assado tem que fazer assim, do jeito deles. Então, eles são intolerantes. Tem cada artigo de revista que até mesmo fala para odiar quem é de outra religião. E você encontra isso nas revistas, basta você pesquisar. Tá? Já tem vídeos dos colegas falando sobre esses artigos, sobre essas revistas, né? E é um direito teu de você ter se manifestar, tá? Então você que está aqui participando, assistindo os vídeos, você pode comentar, pode criticar sim, tá? A nossa Constituição brasileira permite a crítica, tá? E eles confundem intolerância religiosa. Eles não sabem, na verdade, o que é intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? É eu não deixar você se matricular na minha escola porque você é testemunha de Jeová. Isso é intolerância religiosa. É eu não permitir que você coma no meu restaurante porque você é católico. Isso é intolerância. Tá? É isso que eles praticam. Quem não é mais testemunha de Jeová, que pede para sair, que discorda, eles não deixam você comer junto. Eles mandam você embora do emprego. Ó que tosco essas irmãs debochando deles. Eles mandam você embora do teu emprego. Tá? Se você tem o teu empregador testemunha de Jeová, ele vai te mandar embora. Tá? Ele não vai te tolerar ali mais. Os pais mandam o filho embora de casa. Não toleram o filho porque não querem mais a religião. Porque ele discorda ou porque tem outra religião. Os pais não toleram. Eu tive familiar que assim que se tornou testemunho de Jeová, foi lá na casa do outro parente, pegou todos os itens dele lá, de outra religião, e queimou, sem a permissão desse familiar, tá? A pessoa ficou super chateada, falou, não faça mais isso. E na época não era crime, eu acredito ainda. Hoje é. Você pegar itens religiosos de outra pessoa e queimar, sem ela saber ainda, né? Pior ainda. Isso aconteceu. Totalmente intolerante. A religião era da testemunha de Jeová. Ela queria estender para a sogra. A sogra tinha que queimar todos os itens dela lá, da Umbanda, né? E
como a religião da sogra dessa pessoa, né? Ela é uma religião que ela não ia deixar. Quando essa pessoa deu sopa lá, deu bobeira, então ela foi lá e queimou tudo, tá? Essa pessoa ficou muito chateada. Eu, quando soube disso, não gostei, mesmo sendo testemunho de Jeová, não achei certo, né? E é uma prática de intolerância. É o que eles fazem, tá? Eles atravessam a rua, se te vê, é intolerante, ok? Então é isso. É uma cena lamentável, né? Eles se acham, mas estão tão desmoralizados que dá até pena. De hoje você vê uma testemunha de Jeová no campo, que é cada bordoada na cabeça que eles levam, que eles não conseguem mais defender essas doutrinas. Eles não conseguem mais. A do sangue, que eles se achavam os megas defensores, tá tão hoje... As pessoas têm tanta informação que quando a pessoa vai lá falar que aceita a fração de sangue, o morador automaticamente já tá esperto. Ele já fala, tá, você aceita a fração de doador, então tem que ter um doador. Mas vocês não podem doar sangue. Pô, que legal, né? Então, as pessoas estão espertas, né? Com o testemunho de Jeová. Mas é isso aí, eu queria comentar com vocês esse vídeo. Eu achei muito triste, né? Porque você vê que são pessoas bitoladas que estão lá perdendo tempo, fazendo tudo em vão, né? E na minha opinião, para um Deus que nem escolheu eles. Nem escolheu eles, estão se alugando. Eles se acham mais importantes até que os judeus lá, que é o povo escolhido. Pra você ver como eles são bitolados, né? E sérios erros doutrinários que os irmãos não sabem. Talvez nesse protesto, seria interessante expor alguns erros doutrinários. Por exemplo, um cartaz. Você já sabia que o corpo governante errou o Armagedon por tantas vezes? Você sabia que que tal época a vacina era proibido? Algumas falhas na doutrina também são importantes para ajudar os que estão lá dentro a despertar. O que eu acho que funciona muito bem, né? E tem muito mais propagação do que os eventos presenciais é a própria internet, né? O YouTube veio para democratizar tudo isso que a gente está falando aqui. E o interessante do YouTube é que ele sabe quem é testemunho de Jeová e ele vai mostrar os conteúdos, né, dos apóstatas para esses irmãos. Então os irmãos usam o YouTube para tudo, né? Hoje, difícil quem não acesse. É por isso que os mormons não podem usar o YouTube. Eles são proibidos de usar o YouTube. Por quê? Para não se deparar com nenhuma matéria expondo algum erro deles, né? Dessa organização dos mormons, por exemplo. Mas já testemunho de Jeová, né? Pode certas coisas. Podem usar a internet. Então, raramente algum irmão vai escapar de algum vídeo falando contra. Porque a maioria dos vídeos, né? Se você for ver, tá expondo alguma coisa das testemunhas de Jeová. Por isso que eles têm medo. Eles têm medo. Olha o irmão debochando lá. Era irmão esse aqui? Fazendo a dancinha. Ah, que lindo. Vê se dança bem. Ah. É irmão, deve ser irmão, né? De trânsito. Tá aí trabalhando de graça aí, otário. Trabalhando de graça, otário. Cuidando de carro aí. É como eu fui também, cuidar de carro lá. Limpar fossa. As irmãs do salão de assembleia limpando fossa. Bota as mulheres tudo pra limpar banheiro, né? É isso aí. Então eu queria comentar um pouco sobre isso. Acho muito relevante qualquer manifestação. E você que tem conhecimento, já foi testemunho de Jeová, quando tiver a oportunidade, né? Não se sinta nessa obrigação, mas uma questão moral. Ajude outros a despertar. De alguma forma, alguma mensagem que você encaminha para aquele familiar que está lá dentro. Algum raciocínio, ainda que você ache muito simples, pode ser o início do despertar de alguém. Valeu, um abração e até o próximo vídeo.